nessa véspera de Natal, a doutora que já entrou no meu clima aqui também. Entrei no clima com vocês. E que a doutora já tá até combinando, né? Eu aceitei o desafio de colocar o gorrinho. Doutora, e hoje, para aproveitar a véspera de Natal, a gente vai fazer uma reflexão, né, para essa data, para nossa vida. Fim de ano é sempre isso, né? A gente tenta fazer um balanço de tudo que aconteceu no ano, de como que a gente quer chegar no próximo. Isso, Manu. Lembrando que eu me coloquei em uma contribuição de trazer uma série de programas falando sobre saúde mental e o que a gente pode fazer buscando trazer um ano melhor. Então, diante disso, a reflexão para o Natal e para a nossa vida é muito importante. Então, o programa de hoje vai vir recheado, repleto de reflexões, porque eu sinto que é um momento importante dentro do cenário que a gente está vivenciando e dentro de vários cenários. E o que me trouxe, né, é essa motivação. O Natal, ele traz renovação, ele traz uma ideia de nascimento. A gente normalmente olha para os relacionamentos à nossa volta. É uma época de amor, de compaixão. Só que, em contrapartida, nós ficamos sabendo essa semana de qual foi a palavra do ano, de acordo com o dicionário da Oxford, que me assustou um pouco. Seguiu uma tendência do ano passado que eu já vou falar para vocês, né? Então, o primeiro ponto que eu trago dessa coluna de hoje é sobre relacionamentos e essas festas de final de ano. Por quê? Normalmente, Natal é um sinônimo de felicidade obrigatória, de festas, de confraternizações, e eu trago aqui, inclusive, uma contribuição que um ouvinte que é bem importante do Saúde Integrativa, José Antônio Bacelar, trouxe num dos feedbacks das primeiras colunas que eu apresentei sobre saúde mental, e ele trouxe esse questionamento, né? Se essa época traz isso, como que fica uma pessoa que não se enquadra nisso que é vendido ou que é oferecido? Então, ela pode ser estigmatizada, né? Então, a pessoa é obrigada a ser feliz, a comemorar, a ter amigos, ter dinheiro para investir e comprar, né? Um consumismo que a gente percebe nessa época. E aí eu trago, então, o primeiro questionamento. Todas essas compras são necessárias? Ou é um impulso, uma necessidade de manter o modismo? É necessário, hoje e todos os dias, olhar para essas compulsões, olhar para os impulsos, por essas buscas desequilibradas por padrões inatingíveis que muitas pessoas não vão conseguir alcançar e que não são saudáveis. Por quê? Quando a gente olha para o Natal, muitas pessoas vêm buscando um enquadramento, algumas soluções, né? E aí eu trago aqui uma reflexão importante. O que você realmente quer? O que você realmente busca para a sua vida? O que é importante e faz sentido para você e não para o que está sendo cobrado da sociedade e de você? Que muitas pessoas cobram, não só a sociedade. É necessário olhar para dores de relacionamento, perceber o que está acontecendo, o que está no seu íntimo e o que está repercutindo nos seus relacionamentos, não só na sua vida. Porque existem situações no mundo corporativo, inclusive em cenários familiares, que são muito desafiadores e que a pessoa vai precisar olhar, vai precisar buscar soluções. E muitas vezes, questões que iniciaram lá na infância, com os familiares e traumas, trazem essa repercussão muito grave. E aqui eu já trago um primeiro parêntese. Existe uma prática integrativa e complementar em saúde, que é uma PICS, constelação familiar, que auxilia muito em padrões de repetição, em relacionamentos, em auxílio, em várias questões. Eu faço parte de uma comissão científica que está auxiliando em publicações, na ciência dentro dessa área. Então, eu acredito nos resultados que essa prática traz, eu trabalho com essa abordagem. Então, eu recomendo para quem estiver necessitando olhar para a sua vida. Então, essa é uma época importante para isso. Quem tiver necessidade pode me buscar. E uma outra prática que eu trago também de dica para os nossos ouvintes e para quem
nos acompanha, é desenvolver ferramentas de comunicação. Comunicação assertiva, comunicação efetiva, comunicação afetiva, muitas vezes, quando é necessário. Existem técnicas, eu já trouxe em vários programas, inclusive passo a passo, tenho no meu perfil, eu trabalho isso em terapia. É importante que a pessoa estude para que ela consiga cada vez mais acessar quem é necessário, para ela falar de uma forma que vai trazer contribuição, para deixar de ter tantos desgastes. Então é importante que a gente trabalhe técnicas para os nossos relacionamentos e para a nossa vida. Só que algumas vezes a gente vai precisar ter técnicas mais aprofundadas de comunicação, inclusive para trazer comunicação neutra. Porque existem cenários, inclusive cenários familiares, que são tóxicos, que são abusivos, e pessoas vivem relacionamentos que trazem muitos desafios. Então, muitas vezes, principalmente em cenários que existem pessoas narcisistas, não é saudável e orientado dizer tudo que vem à cabeça, mesmo com técnicas de comunicação assertiva. A gente precisa se manter num lugar de proteção para manter a saúde mental, manter uma família, porque são cenários muito perigosos. Então, nessa época de Natal, se é vendido, né? Ai, é Natal, vamos entrar em confraternização, releva o que aconteceu com aquele familiar, com aquela pessoa. Gente, não é bem assim. Só quem tem uma dor e vive, às vezes, anos, muitas vezes décadas, naquele desafio, naquela toxicidade, que sabe onde a pessoa pode chegar ou não, qual o limite que aquela pessoa precisa ter. Então, nesses cenários, a gente precisa dizer para quem passa por isso que não, a gente não pode ceder a esse momento de transbordar de emoções, de tantas propagandas, de tantas mídias. Então, a gente não pode aceitar mais abuso e mais toxicidade por conta desse estímulo emocional da data. Não, a gente precisa olhar para a gente, entender quais são as dores, olhar para isso, cuidar disso, e saber qual é o limite, estabelecer o limite. Você tem que ficar com essas pessoas, precisa acessar esses cenários, não tem como fazer diferente nessa época do ano. Então, busque a neutralidade, busque não se expor, busque não ter reações reativas. E aí, nesse sentido, eu trago aqui o que a gente trabalhou nas duas últimas colunas, sobre a respiração consciente e sobre a meditação. A gente precisa dar um passo atrás, respirar e entender o que está acontecendo para não ter reações exacerbadas muitas vezes. Porque isso pode nos expor e trazer mais vulnerabilidade. E aí, pensando em tudo o que pode acarretar prejuízos na nossa saúde mental, algo que eu preciso trazer nesse final de ano, para que a gente já consiga refletir para o ano que vem. O que é viver em alta performance e sempre ter buscas pelo que é instagramável. A gente tem vivido uma sociedade de desempenho, de performance, de alta performance. E aí o algoritmo fala pra gente o tempo todo que a gente tem que alcançar aquela meta, que a gente tem que seguir um padrão, e muitos buscam se enquadrar. Infelizmente, a gente está sob a influência de balizadores. Eu tenho que seguir dessa forma. Eu tenho que comprar isso, eu tenho que viver dessa forma, eu tenho que ter esse tipo de relacionamento, eu tenho que estar, entre aspas, na moda do que as mídias sociais ditam. E o que é isso? Será que a gente precisa realmente viver em alta performance? Como está sendo a nossa vida baseada nesses balizadores? O que está sendo perdido na nossa vida com isso? Como seria se ao invés de buscar performar e instagramar o tempo todo, a gente buscasse viver desfrutando da nossa vida como uma dádiva, como algo que foi dado e não conquistado à força, olhando para o que é essencial e para a nossa essência? Como seria? Existe uma necessidade urgente da gente olhar para isso. Hoje, amanhã, nesse final de ano, buscando o melhor 2026. A gente precisa olhar para nós, olhar para o que é importante na nossa vida
e o que é verdadeiro, o que é real, porque existe muita fake news em todos os sentidos, inclusive do que é importante na nossa vida. E aí, para finalizar, eu trago a palavra do ano, segundo o dicionário da Oxford, que foi rage bait, iscas de raiva. Nossa. A palavra do ano passado foi brain rot, que foi cérebro empobrecido. Então, presta atenção no que está acontecendo com o cenário da humanidade relacionado à saúde mental. O que representa uma palavra do ano, iscas de raiva. O que é isso, tá? É um conteúdo online criado propositadamente para provocar raiva, indignação ou choque, visando gerar engajamento rápido para algoritmos de mídias sociais, explorando emoções negativas para aumentar o tráfego, o engajamento, mesmo à custa da saúde mental e do debate público. E aí então eu trago uma reflexão importante. Como a humanidade fica com esse cenário? Como está o olhar das pessoas? Então hoje existem lados, existem rótulos, existem ameaças o tempo todo. Pessoas viram opositores em potencial o tempo todo. E existe um cenário de muito extremismo. Quando a gente fica em extremos, toda a humanidade perde. Então, perdendo o bom senso, perdendo a sensatez, perdendo o discernimento e algo que é muito importante, tem se perdido de forma profunda a gentileza. E quando se perde a gentileza, some tudo. Tudo pode virar batalha, tudo pode virar campo minado, tudo pode virar disputa e guerra. Então, quando a gente olha para o rage bait, a gente precisa refletir. Quem eu me torno quando eu me rendo a uma isca de raiva? Quem ou o que eu alimento quando eu compartilho um conteúdo sem pensar, sem refletir? O que é mais importante? Engajar ou manter o caráter e a compaixão? Você vai permitir que continuem lucrando com a sua raiva e com a sua falta de discernimento, com a sua consciência? Porque é isso que está acontecendo. Estão lucrando com a raiva da população, com o que engaja. E isso é lamentável, isso é extremamente triste. Principalmente nessa época do ano, que a gente precisa refletir de forma urgente. Nós precisamos, Manu, ter coragem para romper com esse padrão e com todos os padrões que são negativos. Para recuperar o coração da humanidade, que parece não sentir mais, que parece ter deixado o coração assim se perder, sumir pelo feed, pelo que engaja. Precisamos voltar a sentir como humanos, viver com mais gentileza, e enxergar com uma lupa bem grande, bem potente, o que a raiva exacerbada está impedindo que a gente enxergue de forma profunda. Porque a boa parte da população não está conseguindo enxergar o que é real, o que é importante, vivendo com essa, entre aspas, paranoia coletiva. Porque essa semana foram vinculadas mensagens e conteúdos que são paranoia geral, é de assustar. Então, qual que é a minha mensagem final hoje? Pensando que a gente vai, em poucas horas, fazer um ritual para o Natal, para uma época tão bonita, se a gente olhar para a essência, que é nascimento ou renascimento, compaixão, amor, um amor profundo, genuíno, que é essência, que não é o que a gente vê de venda hoje na sociedade, nas mídias sociais. Então hoje, neste Natal, eu desejo que você e todo mundo olhe para o que é essencial, para o que é importante, para o que é verdadeiro. Que cada um busque sentir seu coração de forma profunda e consiga fazer uma reflexão do que quer que permaneça na vida, ao redor,
e que a gente só alimente o que realmente deve ficar. Porque a gente precisa ter coragem para escolher o que a gente quer na nossa vida. A gente precisa ter decisão e empoderamento para isso. Busque estar hoje, amanhã e todos esses dias que vão seguir na sua presença, olhando para o que é essencial, mais uma vez, e importante, buscando ficar ao lado de pessoas que possam trazer contribuição, que possam trazer momentos que tragam adição e não subtração. E para finalizar, que você tenha um Natal abençoado, repleto de saúde, repleto de equilíbrio, de saúde mental e saúde nos relacionamentos, amor, compaixão, tudo que é importante para você e para quem nos acompanha, e também gentileza. Gentileza por você, por quem você se relaciona, pelas pessoas que estão à sua volta, para quem é merecedor da sua gentileza. O mundo precisa de muita gentileza. A gente precisa ser uma semente da gentileza na nossa vida e na nossa volta, hoje e nos próximos dias, mano. Um Feliz Natal. Perfeito, que assim seja para todos nós. Tem duas mensagens aqui de ouvintes. Uma é do José Gomes Bacelar. Ele disse: Manu, a gentileza está viva e passa muito bem. Está aí na bancada ao seu lado. E também tem uma mensagem do Agnaldo Silva, que mandou pelo YouTube. Ele disse: que belíssima mensagem da doutora. Feliz Natal a todos. E olha, um grande abraço para o querido José Antônio, que sempre nos acompanha. Ele fala realmente que eu sou a gentileza em pessoa e eu agradeço muito por esse carinho que ele sempre me dá. E Aguinaldo, agradeço muito, seja sempre bem-vindo, agradeço muito pelo feedback. Os feedbacks são muito importantes, Manu, porque a gente sente o termômetro da população geral. Então eu agradeço de coração e mais uma vez um Natal abençoado para todos. Doutora, um Feliz Natal para você também, para sua família, cheio de paz, de muita saúde, de harmonia. E já desejo um Feliz Ano Novo também, porque na próxima vinda sua, que é semana que vem, eu não estarei trabalhando. Então, que seja um 2026 abençoado para todos nós. Para você também, repleto de realizações, de bênçãos, de saúde. Eu agradeço muito por tudo. Manu, você foi muito importante na minha vida esse ano e eu agradeço de coração. Você também, é recíproco, viu? Agradeço muito.